ZYK 504, 1580 kHz. Rádio Difusora de Amparo, São Paulo, Brasil. Você está ouvindo Bala na Agulha. Em Amparo, exatamente 14 horas e 55 minutos. Você continua de Difusora com Bala na Agulha. Ligue para cá, 3807-2237. O pessoal participando hoje, hein? Brincadeira, bastante gente perguntando. E a gente, como está recebendo a visita do Catanese, vamos chamar ele aqui para o estúdio, porque é muita gente perguntando sobre esse lance da telefonia e com relação a cargos de confiança. Porque que a Câmara não tinha pedido para a Prefeitura, enfim, então, cumprir o seu, né, a regra lá, o que diz o regimento lá, a lei orgânica, né? Então, a Paula diz o seguinte: se as pessoas de cargo de confiança têm um mínimo de horário por dia para cumprir ou para trabalhar, e elas estão cumprindo, olha, Paula, não sei, né? Porque assim, o primeiro escalão da prefeitura, ele tem um status de agente político. Esses não têm horário a ser cumprido, porque ele está à inteira disposição da administração municipal. A partir do segundo escalão, é regidos pela CLT. Então deveria realmente ter horário. Agora, como é feito isso na administração do seu Jacob, realmente eu não sei, né? Aliás, nem sei onde cada um está trabalhando, né? Porque pelo jornal oficial a gente não consegue saber qual é o setor de cada um, porque só sai o nome, o CPF e o cargo que o camarada está fazendo. Então, se o cara é assistente administrativo, ele pode ser em qualquer lugar da administração municipal. A gente não vai saber onde que esse camarada está, porque a lei orgânica do município determinava dizer que qual era o setor, né? Deveria colocar lá. Já o SAI também está trazendo de maneira incompleta, né? Porque não coloca o CPF da pessoa, não coloca, né, alguns dados que seriam necessários, mas está mais completo do que da prefeitura. Pelo menos a gente sabe qual é o setor do SAI que o camarada está trabalhando, embora esteja saindo com 3 meses de atraso. É isso aí, né? Rogério Catanese veio nos visitar de maneira surpreendente. É isso que é bom, né? Esse não tem medo, pelo menos, né? Porque tem um cara aí que corre daqui. Teve gente que falou que vinha hoje aqui, né, Paulo? Que fez programa aqui com a gente, né? Disse que vinha hoje aqui, não apareceu, né? Depois que eu assumi secretarias na administração do Jacó, né? Disse que vinha hoje, não apareceu. Agora, o Rogério sempre está disponível, sempre aparece, veio fazer uma visita para a gente, assim, informal, e a gente já chama ele para o estúdio aqui, porque sabe que ele responde mesmo. Prazer recebê-lo aqui, Rogério. Prazer é todo meu, o Conde, abraço, Murilo, Paulinho. O Osni, Samir, São Paulino. Neymar, né? Parece o Neymar. Parece os Neymar, mas São Paulino. São Paulino? São Paulo. É dos nossos. Dos nossos. Só... Eu até peço, eu vim falar de alguns assuntos e até comecei a falar Microfone. Ô louco, não tá funcionando nenhum microfone agora? Só o meu? Ô louco, espera um pouquinho aí, Catanese, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Agora voltou aí, ó. São Paulino, né? São Paulino é outra coisa. Então, boa tarde, Catanese, boa tarde, que não saiu nada de você. Então, boa tarde, Paulo, boa tarde, Conde, Murilo, os ouvintes da Difusora. Samir, que é São Paulino. Samirzinho, São Paulino. Eu não estava em Amparo, até comentei com Fora do Ar, para responder alguns questionamentos que foram colocados, né? E eu vi 2 ou 3 questionamentos, a gente, primeiro... Não, no Facebook. Eu sou uma pessoa que sempre respondi, eu acho que eu tenho que responder, eu tenho 2, eu costumo pegar bastante indicação, requerimento dali, eu acho que está ali, se é lombada, se é trevo, eu sempre coloquei e vou continuar colocando. Mando por ofício, mando por indicação, e se precisar de requerimento, vai também. E eu passo já desde já, conversando com o Murilo, que eu vou pegar, Murilo. Eu vou pegar aqui, a gente vai passar as informações para o Marcelo,
que o Marcelo sempre esteve na Câmara, sempre esteve lá, nós sempre conversamos abertamente, e a gente vai passar as informações, mas o jeito que foi se colocado... Então, mas o que está acontecendo aí, porque o pessoal pode ser que não saiba. Da telefonia, é a questão, assim, o termo surdino. Eu acho que surdino é colocar sem ninguém saber ou de forma sorrateira. Ou seja, a pessoa se coloca em debate e você informa uma população de uma forma que não é verdade. Eu acho que existe um regimento interno a ser cumprido. Eu queria passar isso aí depois, o regimento. O regimento de urgência especial, ele muda a ordem da pauta. Inclusive, está no artigo, a gente vai passar ele. E teve a assinatura dos vereadores. Tanto que eu não voto o requerimento. Não voto só voto dos 4 ou 5 em desempate, como já desempatei. Mas o prefeito pode propor como regime de urgência? Pode, ele pode, eu tenho que colocar. Né? Você sabe disso, o Paulo acompanha a Câmara há muito mais tempo. A gente entrou lá em 2000. E nós vamos passar essas informações para a população, com certeza. Eu só queria, então, primeiro, a gente vai passar os requerimentos, vai respondê-los, eu acho que é importante isso. Volto a falar, Murilo, não estava em Amparo, né? Eu tinha ido a Brasília e fui buscar dos senadores e do ministro da Educação, que teve um problema de última hora, né? Lá no Mercadante, fomos no Suplicy, fomos no Aloysio Nunes, ver a questão das passarelas aí da SP. A gente está vendo também essa questão do acidente, lamentavelmente foi mais uma vez chocante, isso aí precisa ser resolvido. Hoje eu estava conversando com o Rodrigo, que ele questionou sobre isso aí, a gente também vai estar se envolvido junto com a Roseli. A Roseli, ela tem o jeito dela, e ela é uma mulher de fibra, brigadora, ela já colocou lá e a gente vai fazer ofício para o DR. Eu tive no DR semana passada, como eu tive também na Telefônica, que é Vivo por questão de fusão. A torre não é da Vivo, a torre é da Oi, da Nextel. Se é que vai ser torre, vai ter que ser um estudo, né, para ser elaborado. Então isso aí que eu passo para vocês. Eu estive no DR, a gente leva as coisas lá, porque eu acho muito mais rápido até. A questão do Jardim Guarani também foi que foi passado. Agora passaram algumas passarelas que a população de Arcadas quer ver o lugar, porque ela acha que vai ficar perigoso, e de fato vai. Talvez alguns lugares, que 2 devem ser em Arcadas, e uma em frente à Química Amparo, e uma talvez no Ceará, ali perto. Então é isso que a gente, primeiramente, nessa primeira parte, responde os questionamentos. Eu trouxe o regimento interno, só para... Isso aí é para você, o Vende da Difusora, saber que está quente o debate no Facebook do Bala na Agulha. É isso aí. Não, pode participar por lá também. Eu acompanho, Isso é bom. Você sabe disso. O Catanese é um dos poucos políticos que participam do Facebook. Eu coloco a pauta sexta-feira, por causa do regimento mesmo, e os prazos regimentais, que é o de comissão de justiça, redação, obras, serviços, que tem que ser colocado e tem um prazo. Então a gente colocou ela sexta-feira, tanto que se você olhar lá, dia 8, já estava a pauta lá. Esse de urgentíssima, aprovada a ata, o presidente determinar ao secretário a leitura das matérias do expediente, obedecendo a seguinte ordem: expediente recebido pelo prefeito, expediente recebido de diversos. Na leitura das proposições obedecerá a seguinte ordem: propostas à lei orgânica, vetos, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, moções, requerimentos e recursos. Encerrado o prazo destinado ao expediente do que trata o artigo anterior, as proposituras excedentes sujeitas à leitura serão incluídas com preferência na expediente de sessão ordinária, seguinte observada a ordem primeira do artigo. Aí ele vai... Matérias em redação final, matéria de discussão única, segunda discussão, primeira discussão, recursos, pareceres contrários, foi discutido um parecer, moções e requerimentos. Aí tem os 5, obedecida a classificação do parágrafo anterior, as matérias figurarão ainda segundo a ordem cronológica da antiguidade.
A disposição da matéria na ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada, então, só poderá ser interrompida por motivo de urgência especial, o que foi pedido. Que foi pelo prefeito. Então, que foi pelo prefeito, então se sobe, ela inverte a pauta. Do dia. Então, Correto? o questionamento da gente aqui foi porque que o prefeito pôs como urgência. Então, É isso. aí fala de inscrição e tal. Então, por que que houve Então não foi de forma surdina como foi colocado. Isso que eu não gostei. Lá no Eu não gostei, a gente vai responder. Eu já conversei com ele, depois ele viu que eu coloquei usou um termo lá. muito forte. Eu vou responder para ele, já conversei com ele Foi lá no Facebook. no Facebook. Isso. Eu sempre falei, sempre tratei as pessoas com o maior respeito e gostaria que eu tratasse também. Me tratasse porque eu nunca fugi de conversar, Isso é nunca de vir aqui Então, e tal. pergunta do Paulo Domingues. Vamos ver se você responde mesmo. Paulo Domingues. O questionamento, né? É um projeto, o Catanese, que a lei da antena aqui de Amparo, a primeira lei sobre isso, se eu não me engano, foi de 2003. E eu acho que quem que apresentou na época foi o Burim, porque não havia nada regulamentando sobre o assunto, né? Inclusive nem de televisão, rádio, qualquer coisa assim. Foi criada essa lei aqui, se não me engano. Aí depois o César é que sancionou essa lei. Se não me engano, foi essa história. Foi no partido acho que do prefeito, partiu do Burim regulamentando. E em 2008 houve uma alteração justamente na metragem, né? Na metragem que houve reduzido já um pouquinho para 900 metros quadrados. E agora o prefeito reduziu de 900 metros para 15 metros, quer dizer, reduziu mais de 100 vezes, se a gente for ver. Mas por que primeiro a urgência, por que a urgência, vamos dizer assim, não tecnicamente, por que o prefeito pediu essa urgência de um projeto que podia ser votado dentro de um mês ou qualquer coisa assim, e vão assim, por que agora reduzir tanto assim o Catanese, reduzir de 900 metros para de repente 15 metros você pode instalar uma antena. Hoje você pode instalar uma antena de celular dentro de uma sala. Antigamente eles precisariam de um terreno de 900 metros, né? Eu vou responder no seguinte sentido. Essa lei é de 2000 em Amparo, Paulo, mas é uma 2000 ela já estava aqui, ó. Ela deu entrada em 2000, a lei 2553, 10 de maio de 2000. Isso. E foi sancionada pelo senhor Carlito, na época. Está aqui. Mas a lei é uma lei de 65, só que não tinha celular, mas era lei de antena de televisão, de rádio e tal. De rádio e televisão. Então é de 65, É é uma lei difusão. federal, né? Então é uma lei federal. O Jacó recebeu, na data de 6 de março de 2013, venho por meio dessa solicitar a Vossa Excelência que informe a essa Promotoria de Justiça o cronograma visando a concessão de licença à empresa Vivo, a fim da implantação da frequência 1800 MHz, né, e a consequente melhora no desempenho da rede 3G. Então, foi feita essa lei com base na lei federal de 2009 e se colocou, anexou a lei de 2000 e depois a alteração em 2008. O que nos foi passado no dia 4 de abril foi um protocolo da empresa telefônica Vivo. Depois, dia 5, eu estive lá, peguei todo o material e já passei para os vereadores. Todos os vereadores. Todos os vereadores foram passados. Então houve a reunião, até falei para o Murilo, houve a reunião na prefeitura, o Carnier estava lá, o Donizete, todos os vereadores. Eu só não lembro se o Bruno estava lá. O Severino, parecendo do Bruno, eu não falo Bruno, né, pela questão. Mas então foi feita essa discussão e essa conversa junto aos vereadores. Só rapidinho, o que o Marcelo Silva questionou é que teria tido uma reunião na sessão, ou antes da sessão, em que os vereadores da oposição não teriam participado. Esse que foi o questionamento dele. Quando se reuniu vereadores, foi feito o pedido de reunião, mas foi da discussão primeiro do Carnier, porque eu também não via nenhum problema da questão do Carnier, tanto que demorou-se, inclusive, o projeto para falar. E essa questão do que estava lotada, tinha teve um requerimento do vereador do Zé Turbano, que era o primeiro na pauta, que falava sobre os cargos de comissão.
E eu acho que em razão disso, o pessoal que foi lá, os servidores que foram contratados, eu acho que em razão disso. Não foi dessa questão aqui. Você pode ter certeza e perguntar para os vereadores, até para o KNS, se foi isso ou não. A reunião partiu para de todo mundo, porque a reunião de bancada, quando a gente fala bancada, eu penso assim, tanto que eu já fui 2 ou 3 vezes, ô Donizete, vamos lá para dentro conversar sobre o assunto, e a gente já foi chamar várias vezes, mas é um termo, é uma reunião de bancada. Fala, bancada, quem é a bancada? Do PV, do PT, do PSDB, eu que só sou eu, mas a gente vai lá e se reúne. Então, eu até vou responder para ele, mas não foi nesse sentido, para falar desse projeto, você pode ter certeza. E sobre, eu acho, da metragem, o Conde, eu acho que, na minha opinião, vai ser colocado postes, são postes maiores, inclusive postes compridos, que parece uma mini torre. E em razão disso que eu acho que vai ter um estudo, não vai ser colocado aonde não se precisa. Agora, é uma questão, nós estávamos comentando, é a questão de progresso. Tem uma reclamação, né? Tem um problema da zona rural que não recebe brumado, não recebe muita telefonia, bairro da Pocinha, tem muito assalto, roubo de boi, de gado, né? De gado. Quer dizer, já houve casos de pessoas serem sequestradas lá, um senhor lá, a gente teve no local. Então acho que pode-se fazer essa comissão e se estudar, porque não vai ser colocado agora. Mas eu acho que são etapas, são cronogramas que vão ser colocados. Eu acho que isso, eu tenho certeza que todos os vereadores, eu falo em nome de todos, que eu tenho certeza que vão lá e vão estar presentes. Eu em 2000 eu tive na reunião, Paulo, em 2003, eu não era vereador, depois teve uma outra em 2005, que também eu participei, eu fui, e teve, então essa discussão ela vem desde 2000, entre politicamente falando, ela já não é de hoje. Agora, seria essa questão aí, porque eu achei vários artigos que falam uma coisa, e já achei também artigos que falam outro. Então acho que eu ainda acho que é uma questão de água, não sei, mas precisaria ver. Cemitério. Nós temos uma questão do cemitério. A CETESB não libera. Então tem questões, é uma questão que também vai ser analisada pelos vereadores. Está se criando uma comissão para estudar uma reforma na lei orgânica para ver a questão dos cemitérios. Porque não dá mais para abrir como fazia isso em 60, 70. Não uma área mais. Qualquer. Será que causa, eles falam churume, né, do cadavérico, será que isso aí pode causar problemas no lençol freático? Eu acho que sim. Exatamente. Então é uma questão que envolve muita coisa. Eu até trouxe para vocês, se vocês quiserem analisar, tem os pareceres da comissão, que foram todos favoráveis. Então se para o Paulo viu, parou-se a sessão esperando o parecer. Mas existia já uma reunião que foi feita antes, durante a semana, entre as comissões, que eu não sei, foi feita, isso eu posso te afirmar, e o pessoal acabou assinando na hora, porque não sabia se o requerimento se ia dar entrada ou não. Entendi. Entendeu? Aqui tem, você veja, realmente tem os buracos escuros, e tem essa torre embargada, que é lá do Flamboyant, que ela foi embargada não por amparo, e não em razão da questão da radiação, se causa efeito ou não. É a questão de terreno. Que lá, essas áreas escuras, realmente é onde falta a telefonia. E é onde vai ser colocado. Aonde que mais tem problema é Camanducá, Jardim Silmara, Silvestre 1, 2, 3 e 4, Santa Maria, São João, Modelo e São Dimas. Essas três, São João, Modelo e São Dimas, eu acho que pelo motivo de se estar aumentando o plano diretor para aquele pôs-se de arcadas, então é em razão disso. A telefonia, quando a pessoa liga aqui, ela acaba derrubando, você acaba tendo sinal, mas é muito mais fraco. E acaba tendo essa frequência. Posso, então. Ela oscila. Estimamos que 4.212 clientes são afetados. No Flamboyant é 1.260 pessoas.
que utilizam, não que tenha todo mundo lá, mas quando você baixa a frequência e a pessoa liga, acaba tendo problema, porque ela vai para os Pereira também. Lá acaba pegando um pouquinho, mas pega. Então acredito que tem o Ministério Público pedido também. Então você pode ver que não está fundamentado, está dentro da legalidade do regimento interno. Entendi. Agora a questão de saúde pública é uma questão que daí eu não sou técnico, mas eu acho que eu não voto o projeto. Infelizmente eu acho que teríamos que rever também isso aí. Eu não posso participar de comissão, eu gosto de participar de comissão. Pois não, Paulo. Eu gosto de participar de comissões, eu acho que engrandece muito e eu sempre participei. Eu acho que o regimento interno foi nós que, junto com o Dr. Tadeu, o professor Culano, o Daia, foi feito à noite e a gente ia fazer e o Carnier, a gente sempre foi lá fazer a regulamentação, a revisão, e vamos rever também a lei orgânica, que também foi proposta minha. A lei está toda esparçada, a gente fala quebrada, né? Isso. E a gente vai anexar, vai aglutinar ela para fazer isso. Tem alguma questão aí, Murilo, com o nosso querido Catanese? Não, essa semana eu brinquei com o Catanese, que ele fala que ele gosta de pôr as frases lá, né? A gente já tinha brincado com ele outra vez aqui. Mas assim, eu vou te explicar a brincadeira. Por quê? A gente sempre viu em você um dos poucos exemplos a ser seguidos na Câmara Municipal, tanto na legislatura anterior como nessa. A gente gostava da sua participação. E nesse começo de ano teve muitos questionamentos que a gente não viu o seu posicionamento, e também dos outros vereadores que têm a mesma obrigação que a sua. Você não tem mais nem menos do que ninguém. Tá certo. Então por isso foi a brincadeira, porque realmente a gente quer uma maneira de a gente provocar. Não é verdade? Eu até falo pra você, outro dia eu coloquei uma frase do Dalai Lama, depois eu coloquei do Abraham Lincoln, que eu acho que Mandela são pessoas que a gente se inspira pela vida que essas pessoas tiveram e pela perseverança nos seus atos. A gente cita um monte lá. Uma senhora me ligou e falou assim, olha, e Lenin também, que a gente até hoje não enterraram o homem. Então eu acredito que mudou-se o sistema, mudou-se do capitalismo, né? Agora é um fascismo piorado, né? Porque lá o Putin lidera a mão de ferro, mas enfim, ele acaba levando, e até hoje o homem está lá, não guardaram ele e não deixam guardar. Então eu tenho feito esses mesmos questionamentos. As indicações, os números, os requerimentos, eles continuam indo. Alguns deles o requerimento está demorando para passar por muito feriado. E esse problema de feriado ele atrapalha um pouco. Hoje a gente tem uma intranet, os vereadores têm um acesso à intranet, todos os vereadores têm, Murilo, para você fazer o requerimento e mandar para a internet. Para quê? Para agilizar. Então a gente tem feito isso e bastante. Posso mostrar para você um dia aí, um traseiro, já teve mais de 700. Então eles aumentaram. E a questão do Facchini, você deve ter acompanhado a questão do Facchini, do Trevo. Eu tinha colocado essa questão, coloquei algumas questões lombadas, inclusive na Carlos Burgos, que houve um acidente muito feio lá. Eu tive lá presente, tirei foto, passei para os moradores que a prefeitura estava estudando alguma coisa e até hoje não foi feito nada. Eu passei para a população o requerimento, o que foi feito, e tanto que eu falei no Copalo, eu acho que o vereador Bruno, eu falei, não, é chato uma discussão dessa num plenário. E eu acho que se ele, assim, na minha intenção, no meu modo de ver, se ele fizesse a indicação, se ele sabia que não vai haver resposta e não vai ser atendido, faz a indicação. Tanto que eu falar assim, se eu pudesse votar, eu votaria contra. Sim. A rejeição, e votaria a favor dele. E não só eu, não. Aí ia dar 5-5, ou não, ia dar empate outra vez. Então, eu estou continuando, tenho meu blog, não deixo de colocar as coisas que eu acho que tem que colocar. Realmente aumentou bastante o serviço, tem aumentado o serviço. Tem aumentado bastante. Legal. E a gente tem corrido atrás de algumas coisas que eu acho que hoje no Ministério do Trabalho, que a gente teve lá, na Secretaria do Trabalho, inclusive foi colocado que alguns convênios que a gente adiantou em fevereiro,
com o Carlos André Ortiz. Eu vou estar reunido com o prefeito de Pedreira, que não é do meu partido, mas eu acho que eu estou trazendo um benefício para a região, que é o secretário de Trabalho, que vai implantar um monte de serviços que Pedreira não tem. Certo. Segunda ou terça. Só um questionamento que eu sempre sonhei em fazer. Por que quando está na sessão, se vocês estão tratando de interesse público, existem reuniões privadas e vocês não tratam de assuntos de interesse público na frente do público? É questão regimental. Sabe, a questão é regimental. Se a reunião é de bancada ou a reunião dos vereadores, vai se tratar desse assunto lá, que é em tese, ou todas as câmaras nas câmaras são desse jeito. No plenário, se você perguntar para mim, a votação secreta, eu acho absurdo um deputado votar de forma secreta a cassação do outro. Como aconteceu com o caso da Roriz lá em Brasília. Mas assim, é questão regimental, não é porque o vereador quer. Porque se pega uma reunião de bancada, tem de ser só bancada. Mas eu acho que as comissões, a gente colocou 4 comissões de estudo, e essa comissão, ela começa, acredito que essa semana, semana passada teve uma reunião para tratar as questões dos loteamentos clandestinos, que eles continuam. Seja com o Jacó, com o César, com o Paulo, ele continua e vai ter que resolver. Tem que ter um início, né? E não se iniciou quando eu fui presidente. Eu acho que quando eu fui presidente da comissão, andou. Algumas coisas andaram. E coloquei saúde, coloquei transporte, que é uma coisa que eu acho que é falha, deveria melhorar. E você pode ter certeza que os vereadores vão em audiência pública. Você não via isso desde o Burim e do Dimas. E a gente foi, mesmo depois da eleição, né? E muitos vereadores nem lá apareceram, né? E a gente foi tentando detectar problemas. E eu sei que tem problemas. E a gente passou isso para a prefeitura e estamos aguardando o edital. E eu pedi até para adiar o edital, até para ter uma discussão maior da comissão. Só que os vereadores acharam que melhor votar o edital. Por razão do quê? Do questionamento do Tribunal de Contas desde 2000. Tá certo. Uma última pergunta seria o seguinte, tem muita gente lá na prefeitura, não? E outra questão, por que a Câmara Municipal não tomou nenhuma providência com relação à Prefeitura Municipal na publicação no que tange aos cargos de confiança? Que ficou faltando, né? Um monte de coisa. Para você ter uma ideia, eu fiz um requerimento. Logo que começaram essa questão, foi a questão, acho que foi de 3 pontos. Informalmente me falaram que houve um erro de digitação, correto? Então, falei para o Donizete, faça o requerimento, ele falou que queria fazer, faça, e tanto que os vereadores aprovaram, por unanimidade. E até onde eu sei, eu pouco desço lá, viu, Conde? Eu desço quando tem reunião. As reuniões de segunda-feira eu disse para eles, falei no plenário, se vocês mudarem a reunião, eu posso vir aí ou antecipá-la, eu vou lá com vocês tranquilamente. Agora, eu não vou deixar de estudar, porque é um sonho meu de fazer essa gestão até para melhorar a qualidade. E até minha em relação à população. E eu não estudo de sexta também, e eu faço 5, aquelas não é presencial, aquelas à distância. Então eu estou realmente querendo me aprofundar nessas questões. Mas eu pouco desço lá, viu, Paulo, o Conde e Murilo, eu desço nas reuniões, essa da Viva eu fui, da Telefônica eu fui. E da questão do tratamento de esgoto, nós fomos até a estação, como nós fomos até o SAI. Terça agora o Carlão Piffer vai estar respondendo sobre o SAI. E nós temos questionado várias coisas. Agora, eu não sei, a parte administrativa, no início eu fui 2 ou 3 semanas. A gente estava saindo de lá 10h30 da noite. Mas depois eu... E o seu partido tem participação na administração? Não? Aqui na televisão, não faz com a cabeça, sim ou não? Eu não tenho nada, eu não tenho ninguém. Sou eu, bom. o vereador Catanese,
que está trabalhando. Está trabalhando, e vocês podem ter certeza. E se perguntou, eu não sei se o promotor perguntou, eu desconheço algum filiado meu lá dentro. Então tá certo. Catanese, você sabe que você sempre tem preferência aqui, qualquer coisa pode ligar, pode parecer que a gente chama você aqui para dentro para você bater um papo conosco. Não, a gente ainda agradece, bem que você respeita a democracia. Eu agradeço, eu entendi a brincadeira do Murilo, São Paulino, né? Pra você ter uma ideia, a gente está trabalhando muito e eu acredito essa comissão, conversei com outras pessoas, o pessoal está interessado em aprofundar o assunto. A gente tem que analisar direitinho o caso, acho que é um caso que requer toda a cautela, mas eu acredito que tem impacto ambiental. Eu já li, até a lei federal fala de a realização do estudo de impacto. Vai ter isso aí, naturalmente. Como eu questionei, só para terminar, a questão da barragem. E falaram lá, que era é mais fácil, uma Arca de Noé, uma história de Arca de Noé. Eu disse que não, é uma coisa muito séria, que está com o Ministério Público também. Eu fui lá e falei, tá aqui, ó, nós não podemos ter essa barragem, Amparo. Até porque ela vai causar impacto em toda aquela área da dobrada. E praticamente ela pega quase duas pontes. Tem área de preservação ambiental lá dentro. E área grande. Eu acho que está errado, no meu entender. Então, eu levei para o Ministério Público. Isso. E aqui partiu do Ministério Público de tentar resolver a situação. Então, vamos sentar. Acho que os vereadores estão lá. Tem as audiências públicas, vão ter oportunidade, espero que mais gente vai lá participar, não como antigamente de não ter ninguém, o Paulo é testemunha disso. É verdade. E é isso, eu acho que a população tem que participar. E a gente agora teve um problema de raio, deu lá, queimou tudo, toda a aparelhagem da Câmara, nós estamos fazendo o processo de licitação. Vai se comprar os maquinários, porque o seguro pagou agora, o seguro demorou para pagar, quase teve que entrar na justiça para receber uma coisa que é de lei, né? Que você pagou e agora está tudo, graças a Deus, resolvido. E essas comissões que vão participar, seria importante, ela vai funcionar mais ou menos como é uma sessão na Câmara e participar. Eu acho que a população tem que participar. Tá bom? Muito obrigado, Catanese. Nós vamos para um rápido trabalho comercial e já a gente volta.